O Apache solteiro escuta os gricos no celeiro e interrompe a tortura das irmãs escravas. Era uma noite que parecia esconder segredos sob um céu sem lua, quando a vila colonial mergulhava em silêncio. Só o vento sussurrava entre as árvores, e o crepitar distante da fogueira da Dona Marilda quebrava a calmaria. Foi ali no meio daquela escuridão cerrada que Aruan, o jovem guerreiro, cujo nome sussurravam com respeito e curiosidade, ouviu os primeiros gritos que rasgaram o ar. Gritos não comuns nem naturais, angústia pura, dolorida, desesperada. Ana Clara e Beatriz, duas irmãs de olhos marejados e corpos marcados, clamavam por socorro do celeiro da fazenda. O som delas cortava a alma. Aruan prendeu a respiração, o peito se comprimindo feito um punho invisível. Cada grito de Ana Clara parecia uma punhalada no coração do jovem, que não conseguia evitar as lembranças, as injustiças, as correntes da opressão contra seu próprio povo, os olhares vazios e as mãos amarradas. Era como Her, naquele pedaço de terra fértil, a rudeza da tirania se espalhava como fumaça tóxica. Dona Marilda, a madrasta cruel, governava com punho de ferro, açoite, humilhação, silêncio imposto. Aruan carregava não só uma bolsa com comida, raízes, frutas e caças, mas a promessa de um alvorecer diferente. Cada passo seu era luz tênue em meio ao breu. Quando alcançou o celeiro, a madeira rangia sob o peso da violência. Lá dentro, o cheiro forte de suor e medo misturava-se à poeira. Ana Clara virou o rosto para ele. Os olhos, ora lâminas, ora fontes de esperança. Um elo invisível nascera entre ambos, aquele olhar firme que resistia, que gritava liberdade mesmo naquela prisão. Mas a noite trouxe seu veneno. Dona Marilda, astuta como serpente, percebeu a presença invadindo seu domínio. O brilho nos olhos de Ana Clara, que ela julgara apagar, inflamou-se. Vingativa, a madrasta armou uma cilada. Quando Aruan tentava fugir pelo lado oposto da propriedade, homens sombrios o agarraram. Acusaram-no falsamente de roubo e traição, os gritos das irmãs ecoando pelo campo enquanto ele era arrastado, mãos presas e alma em frenesi. Agora, ao longe, as vozes de Ana Clara e Beatriz ganhavam força. Unidas, elas remexiam no passado da fazenda, revelavam documentos antigos, manuscritos escondidos, provas da usurpação e do abuso. O que antes parecia silenciado ganhava voz na iminência da audiência pública que poderia decidir tudo. O vilarejo inteiro cochichava, divididos entre medo e esperança. O velho poder tremia. Mas o que virá quando as cortinas da mentira caírem? O vidro da prisão de Aruan racha com a verdade? O amor que brotou entre ele e Ana Clara resistirá às sombras? E Beatriz, qual papel tomará nessa batalha pela libertação de outras almas cativas? Essas perguntas pairavam na noite, afiadas como lanças, deixando tudo em suspense. Enquanto isso, o vento trazia os últimos ecos da noite selvagem. A promessa de uma luta que mal começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A madrugada aproximava-se, e o suspense pelo destino de Aruan pairava como névoa sobre a vila. As vozes de Ana Clara e Beatriz brotavam em clamor crescente, mas a presença opressora de Dona Marilda se erguia como sombra. Os olhos dos moradores fixavam-se, um misto de medo e esperança pulsava no ar. O soubesse Aruan, no entanto, que um novo mal estava prestes a revelar-se, como animal feroz liberto de sua cela. Contudo, enquanto os gritos ecoavam, algo inesperado aconteceu. Do fundo do celeiro, uma porta secreta se abriu de maneira quase imperceptível. Com ela, um homem de vestes desgastadas,
mas com um olhar firme e decidido, surgiu. A figura de Miguel, um escravo que pensavam estar perdido, deixou todos em estado de choque. Ninguém sabia que aquele homem era o primeiro filho perdido de Dona Marilda, e agora ele retornava, um espectro do passado que traria revelações devastadoras. Aruan ficou paralisado ao perceber a presença de Miguel. Que segredos aquele homem carregaria? O seu próprio destino estava agora entrelaçado com o do fugitivo. Assim que Miguel cruzou o umbral, um ar tenso encheu o espaço, absorvendo os gritos das irmãs. Ele revolucionou o campo de batalha emocional. Um irmão perdido, um vassalo retornado, um espectro da opressão. "O que você faz aqui?" A voz de Dona Marilda rasgou a penumbra, repleta de alarido e incredulidade. "Você não deveria estar vivo." Mas Miguel, com a firmeza de um trovão, apenas fitou a mulher, que o havia chamado de filho, para depois abandoná-lo na cruel máquina da escravidão. Ele mal precisou falar. Seus olhos refletiam o desespero de gerações, e seus lábios, levemente entreabertos, revelavam um fardo insuportável. "Eles nunca pararam de lutar por liberdade, Dona Marilda. E eu sou o que resta de sua tirania." Aquelas palavras reverberaram como chamas, queimando as ilusões de poder da mulher. Ana Clara e Beatriz, atordoadas, perceberam que a verdadeira cage das cobras era a cama que a segurava, a própria liga sanguínea da opressão. Era Miguel, o irmão perdido, a chave que poderia abrir as correntes do passado. Mas com isso, o tempo trouxe uma tempestade de questionamentos incontroláveis. As irmãs sabiam agora que também eram parte de um legado manchado. "Você sabia?" gritou Ana Clara, a dor perpassando seu discurso, os olhos aguados de incredulidade. "Eu havia esquecido." "Até hoje", disse Miguel, com a voz estrangulada por lágrimas trancadas à vida. Mas a verdade, ela insiste em vir à tona. Mesmo em meio ao poeira e ao pavor, uma onda de murmúrios começou a circular entre os espectadores que se aglomeraram nas cercanias. A República estava em tumulto. Segredos que deveriam permanecer enterrados agora dançavam sobre a superfície, e a rancorosa Dona Marilda ficou exposta, como uma figura iníqua em contraposição à luz. Escravos de sua própria consciência, todos no povo clamaram a verdade. Mas o poder não se deixaria abalar sem lutar. Contornos de sombra se aproximaram da casa, e em meio à adrenalina crescente, figuras sinistras, aliados de Dona Marilda, davam o primeiro passo para controlar a cena. Aruan sentiu a urgente necessidade de agir. Então, com um gesto, libertou-se das amarras que o prendiam. "O que quero saber agora é: a verdade nos libertará ou nos aprisionará ainda mais?" questionou um velho sábio entre a multidão. E com isso, o tempo parecendo desvanecer, uma nova batalha estava prestes a iniciar-se. Os destinos dos irmãos, do jovem guerreiro e da tirana se entrelaçavam em níveis desconhecidos, sugerindo que a verdade poderia ser tanto a luz que guiaria quanto a tempestade que devastaria. Quem estava pronto? A noite, a mesma que fora testemunha do grito de socorro, agora pulsava, vibrante com o prenúncio de uma resistência que poderia mudar tudo e deixar todos em suspense. A madrugada aproximava-se, e o suspense pelo destino de Aruan pairava como névoa sobre a vila. As vozes de Ana Clara e Beatriz brotavam em clamor crescente, mas a presença opressora de Dona Marilda se erguia como sombra. Os olhos dos moradores fixavam-se. Um misto de medo e esperança pulsava no ar. O que Aruan não sabia era que um novo mal estava prestes a revelar-se, como um animal feroz solto de sua cela. Miguel, o irmão perdido, cortou o silêncio tenso com sua presença. Dona Marilda, possessa de fúria, rugiu sua incredulidade. Mas enquanto os ânimos se acirravam, um clarão atravessou o céu noturno além da vila. Um grito estridente ecoou, não dos lábios de Ana Clara ou Beatriz, de uma terceira bem conhecida por todos, Heloísa. A mulher que fora tida como a guardiã das tradições, a avó de Miguel, agora desvanece. Ela exclamou,
fitando Miguel com um olhar que transbordava dor e amor. Como você se atreve a entrar aqui? Tive que voltar, vó. Miguel a interrompeu. Precisamos desvendar o passado. Mas o momento de reencontro transformou-se em calamidade. Com uma determinação digna de uma tempestade, Heloísa disparou palavras que rasgaram o ar. Você não sabe quem você realmente é. Os murmúrios da multidão intensificaram-se. Ana Clara e Beatriz se entreolharam. Suas expressões espelhavam a angústia do desconhecido que agora tomava conta do ambiente. Aruã, ainda preso, sentiu o chão tremer sob seus pés, e longe dali, o céu escurecia, como se o universo também estivesse preocupado com a revelação. E então, como um laço que se rompe de repente, Heloísa desatou a revelação que jogou a vida de todos ao mar revolto. Miguel, você é filho de Dona Marilda. Uma onda de choque varreu o celeiro. Com o impacto da declaração, a verdade subiu à tona como uma onda furiosa. O quê? Gritou Ana Clara, incapaz de conter a incredulidade. Isso não pode ser verdade. É verdade, respondeu Heloísa, tomando um passo à frente. Sua mãe teve você em secreto, antes de se casar com o homem que a abandonou. Seu sangue é o mesmo que o dela. Os olhos de Dona Marilda brilharam com uma mistura de horror e desespero. A máscara de tirania começou a desmoronar. Ao ver a expressão de impotência em seu rosto, Aruã sentiu uma alegria inesperada brotar dentro dele, como se o peso do mundo fugisse de seus ombros. Mas, em meio ao caos, uma nova onda de desejo por justiça se acendeu. O que somos, então? Questionou Beatriz, a voz embargada, mas firme. Somos apenas peças em seu tabuleiro? A tensão trincou ao silêncio que se formou. Os olhares se cravaram em Dona Marilda, mas a verdadeira batalha estava prestes a começar. O poder que uma vez foi absoluto começou a se desvanecer. Miguel, com o peso de seu novo entendimento, enfrentou a mãe que por tanto tempo viu como inimiga. Eu não serei seu capacho, nem serei parte desse ciclo de dor. E nesse instante, não foi somente a verdade que ecoou. A estrutura da própria família estava se desfazendo como papel embebido em água, imerso em traições e revelações que mudariam para sempre o destino de todos presentes. A luz da manhã começava a despontar, mas a noite de segredos revelados ainda fervilhava no ar. Enquanto a multidão titubeava, entre escândalo e revolta, cada personagem buscava seu lugar, questionando o que amanhã traria. Restava uma certeza: a luta pela liberdade nunca havia sido tão complicada, e ao romper das ilusões, o sonho da justiça agora parecia mais longe do que nunca. Aruã, preso não apenas pelas cordas, mas também por um destino desconhecido, percebeu que os laços do passado moldariam o futuro, mas de que maneira, ninguém sabia. Uma tempestade de incertezas assombrava as expectativas, deixando todos em suspenso diante do que estava por vir. A madrugada começava a ceder seu manto sombrio. Quais outros segredos estavam enterrados sob o peso da opressão? Cada olhar presenciava a luta interna entre a incredulidade e a busca pela verdade. Ana Clara sacudiu a cabeça, recuando. Isso é impossível! Exclamou, a voz trêmula. Ele é um filho da escravidão, de um lar que Margaret destruiu. Não, Miguel interrompeu, a voz ecoando em meio ao sussurro da multidão. Eu sou mais do que um legado de dor. Sou a esperança de um futuro livre. Naquele momento, sob um céu que começava a clarear, uma nova silhueta emergiu da sombra da porta do celeiro. Os murmúrios da multidão se calaram instantaneamente. Um peso profundo se instalou no ar como se a própria terra aguardasse a revelação. Era o velho Joaquim, um homem de pele enrugada e olhos cansados, mas de sabedoria inegável. Ele sempre fora a voz da razão, mas sua presença ali deflagrou um temor indescritível. — O que você sabe, Joaquim? Perguntou Beatriz, enquanto a multidão aguardava, prisioneira da expectativa. Vós não compreendeis, ele começou, a voz hesitante. O passado é um ciclo. Miguel não é apenas filho de Dona Marilda.
ele é também o filho de um ancestral muito mais forte, de um homem que fez pactos com as sombras para proteger o que lhe era querido. Os olhares se entrelaçaram em confusão. O que isso significava? O coração de Aruan parecia pulsar em descompasso, inundado pelo medo da verdade que se aproximava como um espectro. E antes que alguém pudesse formular a pergunta, Joaquim desatou seu fardo. Miguel, você é, na verdade, portador da linhagem dos antigos, a última esperança da resistência. O que todos não sabem é que seu pai... Ele hesitou, como se o peso das palavras ameaçasse esmagá-lo. Era um líder que tinha o poder de invocar os espíritos da liberdade. Um grito de incredulidade ecoou entre os presentes, e Ana Clara, antes tão segura em suas convicções, podia sentir o mundo desmoronar ao seu redor. Como? Balbuciou ela, buscando conexão com aquela nova verdade. O que isso muda? Tua linhagem não é apenas de dor, mas sim de luta, e a maldição que pesa sobre sua mãe só se tornará uma bênção se vocês unirem forças. Joaquim completou, com os olhos ardendo de fervor. O velho era um portador do conhecimento que pareciam ignorar. E, no entanto, enquanto seus olhos percorriam os rostos incrédulos, uma nova figura se aproximou na escuridão. Dona Marilda, até então agachada sob o peso de suas revelações, erguia-se lentamente, sua máscara de tirania quase intacta. Vocês não entendem, gritou, a voz carregada de desespero. O que está em jogo não é apenas o destino de um filho, mas o controle de nosso legado. E então, em meio a tudo isso, a porta do celeiro foi arrombada com brutalidade, deixando todos em tensão. Homens armados, aliados de Dona Marilda, entraram como um turbilhão, suas sombras se estendendo, ameaçadoras, enquanto o pânico se espalhava como um incêndio por entre os presentes. Vocês acham que podem romper a corrente? Um dos homens vociferou, com um sorriso cruel que dançava em seus lábios. A verdade não é somente sua, e esta fazenda, essa terra, não é de vocês. E assim, com a revelação de que Miguel não era apenas um filho, mas também portador de um poder ancestral, e a irrupção de forças externas que podiam arruinar tudo, a luta pela liberdade tornava-se ainda mais complexa. As linhas que separavam aliados de inimigos se borravam, enquanto dúvidas e lealdades começavam a se espelhar, carregadas de incertezas. A multidão estava agora em alvoroço, e a única certeza que restava era que os jogos de poder haviam se intensificado. A manhã estava iluminada, mas e como todos poderiam lutar contra um inimigo que agora não se limitava apenas a um lar, mas se espalhava como um veneno pelas vidas que esperavam a liberdade. A história, ante a magnitude da revelação, estava longe de seu fim, o que ainda aguardava nas sombras. A madrugada começava a ceder seu manto sombrio, e a primeira luz do dia espreitava pelas frestas do celeiro, trazendo calor e vida ao ambiente, que antes estava tomado por gritos e revelações devastadoras. Mas a tempestade de informações ainda não dissipara os temores que pairavam sobre os corações agitados. Os rostos agora revelavam inquietude e confusão. Como poderia Miguel ser filho de Dona Marilda? Quais outros segredos estavam enterrados sob o peso da opressão? Cada olhar presenciava a luta interna entre a incredulidade e a busca pela verdade. Ana Clara sacudiu a cabeça e exclamou, a voz trêmula. Ele é um filho da escravidão, de um lar que Margarete destruiu. Não, Miguel interrompeu, a voz ecoando em meio ao sussurro da multidão. Eu sou mais do que um legado de dor. Sou a esperança de um futuro livre. Naquele momento, sob um céu que começava a clarear, uma nova silhueta emergiu da sombra da porta do celeiro. Os murmúrios da multidão se calaram instantaneamente. Um peso profundo se instalou no ar, como se a própria terra aguardasse a revelação. Era o velho Joaquim, um homem de pele enrugada e olhos cansados, mas de sabedoria inegável. Ele sempre fora a voz da razão, mas sua presença ali deflagrou um temor indescritível.
O que você sabe, Joaquim? Perguntou Beatriz, enquanto a multidão aguardava, prisioneira da expectativa. Vós não compreendeis, ele começou, a voz hesitante. O passado é um ciclo. Miguel não é apenas filho de Dona Marilda. Ele é também o filho de um ancestral muito mais forte, de um homem que fez pactos com as sombras para proteger o que lhe era querido. Os olhares se entrelaçaram em confusão. O que isso significava? O coração de Aruã parecia pulsar em descompasso, inundado pelo medo da verdade que se aproximava como um espectro. E antes que alguém pudesse formular a pergunta, Joaquim desatou seu fardo. Miguel, você é, na verdade, portador da linhagem dos antigos, a última esperança da resistência. O que todos não sabem é que seu pai... Ele hesitou, como se o peso das palavras ameaçasse esmagá-lo. Era um líder que tinha o poder de invocar os espíritos da liberdade. Um grito de incredulidade ecoou entre os presentes, e Ana Clara, antes tão segura em suas convicções, podia sentir o mundo desmoronar ao seu redor. Como? Balbuciou ela, buscando conexão com aquela nova verdade. O que isso muda? Tua linhagem não é apenas de dor, mas sim de luta, e a maldição que pesa sobre sua mãe só se tornará uma bênção se vocês unirem forças. Joaquim completou com os olhos ardendo de fervor. O velho era um portador do conhecimento que pareciam ignorar. E, no entanto, enquanto seus olhos percorriam os rostos incrédulos, uma nova figura se aproximou na escuridão. Dona Marilda, até então agachada sob o peso de suas revelações, erguia-se lentamente, sua máscara de tirania quase intacta. Vocês não entendem, gritou, a voz carregada de desespero. O que está em jogo não é apenas o destino de um filho, mas o controle de nosso legado. E então, em meio a tudo isso, a porta do celeiro foi arrombada com brutalidade, deixando todos em tensão. Homens armados, aliados de Dona Marilda, entraram como um turbilhão, suas sombras se estendendo, ameaçadoras, enquanto o pânico se espalhava como um incêndio por entre os presentes. Vocês acham que podem romper a corrente? Um dos homens vociferou, com um sorriso cruel que dançava em seus lábios. A verdade não é somente sua, e esta fazenda, essa terra não é de vocês. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor ecoou. O céu, antes azul, desabou em uma torrente de chuva e trovões. A tempestade fora mais do que um sinal da violência que estava por vir. Parecia um aviso do destino. A chuva começou a desabar, e Miguel, tomado pela fúria do ancestral que lutava em seu interior, gritou: Eu não deixarei que vocês destruição se repita. Mas justo quando a luta parecia inevitável, um clarão cortou o ar. O céu se abriu, e uma figura envolta em brilho dourado apareceu no horizonte. Era Heloísa, a avó de Miguel. Seus olhos brilhavam como estrelas em meio ao cataclismo. E enquanto ela se aproximava, tudo parecia parar. Não, meu filho, ela gritou, a voz ecoando como um trovão. Há algo que você deve saber. A linhagem que carregas não é apenas sua. O verdadeiro poder é um fardo que não é só seu. O tumulto cessou, e todos os olhares, pobres de compreensão, se voltaram para Heloísa, aguardando ansiosamente pela verdade que poderia mudar tudo uma vez mais. E com um gesto de sua mão, a velha conjurou imagens do passado em meio à tempestade, revelando visões de gerações perdidas, pactos feitos e traições escondidas. E ao revelar o legado de Miguel, uma nova e surpreendente reviravolta jorrou do seu peito. Ela não era apenas uma avó protetora. Heloísa era, na verdade, a guardiã de um segredo que ligava toda a linhagem a uma antiga conspiração de opressão e liberdade, que se estendia pelo tempo como as garras de um demônio adormecido. As palavras de Heloísa queimaram no ar. Você é a chave, Miguel, e sua escolha definirá o destino de todos nós. Agora, a tempestade em seu interior e as sombras do exterior tornavam-se uma só. E a escolha que Miguel teria que fazer não era apenas sobre a sua luta, mas sobre a verdade que definiria o futuro de toda uma geração.
O cepticismo nos rostos de cada um desaparecera, e as cores da madrugada se tornaram um presságio de eventos ainda mais disturbadores. As perguntas ecoavam na mente de cada presente. Que segredo abominável se desenrolaria? E, acima de tudo, que destino aguardava aqueles que agora se viam entrelaçados por laços de sangue e traição? As chamas da verdade começavam a arder, mas o que elas queimariam, ninguém poderia prever. A luz. Miguel, o filho da escravidão e potencial portador de um legado grandioso, lutava contra a avalanche de sentimentos que se abatia sobre ele. O que significa isso? Ana Clara, com os olhos arregalados, interrompeu o silêncio tenso, a voz lhe tremendo. Como você pode dizer que Miguel é parte disso? Heloísa, com sua figura magra e cansada, a respiração pesada, olhou para a neta. As sombras de um passado sombrio dançavam em seu olhar. Pois a verdade nunca é simples. Minha filha, Miguel carrega em seu sangue a herança de nossa linhagem. Uma combinação de dor e esperança que ele não pediu, mas que deve enfrentar. A multidão, antes agitada e confusa, agora murmura em uníssono, a desconfiança fritando no ar espesso. A tensão aumentava a cada palavra. Os aliados de Dona Marilda estavam cada vez mais impacientes, seus olhares se tornando lâminas afiadas, focadas nos rostos aflitos da vila. No entanto, antes que a confusão pudesse se instalar por completo, um estrondo, mais feroz do que qualquer trovão, ressoou da porta do celeiro. Os homens armados que antes pareciam uma mera ameaça, agora tinham a fúria de um animal acuado. Um deles, mais robusto e imponente, empurrou a porta e avançou. Basta de conversas, ele bradou, os músculos tensionados, a fúria transbordando. A verdade está se revelando, mas não precisamos dela. É hora de acabar com essa resistência. E então, tudo aconteceu de forma quase instantânea. Miguel, em um momento de clareza luminosa, sentiu uma força pulsar dentro dele. Era como se seus ancestrais, os espíritos da liberdade, clamassem por ação. Ele avançou, decidido a lutar pelo que era certo. Mas em meio a esse impulso, algo diferente tomou conta de seu corpo. Uma onda de silêncio invadiu o espaço, ocupando todos os lugares. Joaquim, iluminado pela luz que agora filtrava pelas frestas da porta, olhou rapidamente para a direção da multidão, como se percebesse um segredo escondido. A verdade não é apenas nossa, mas de todos nós. Precisamos reivindicá-la, exclamou, a voz reverberando como uma nota alta sob o toque de um piano. Nesse momento, uma reviravolta chocante transformou o ambiente. Os homens armados, que antes pareciam prontos para uma batalha, congelaram, as feições mudando de raiva para confusão. E em um gesto inesperado, Dona Marilda, outrora bestemida, cambaleou para frente, a máscara de opressão escorregando de seu rosto, como o veneno se espraiando no solo. Esperem! Gritou ela, a voz trêmula. Eu não sabia. As palavras dela cortaram o ar como um gato às sombras. Todos em alvoroço a encararam. O quê? Ana Clara balbuciou, a incredulidade esculpida em cada sílaba. O que você não sabia? E enquanto a resposta pareceu se congelar nos lábios de Dona Marilda, um lampejo de dor atravessou seu olhar. A verdade do passado perdido, os segredos antigos que se apossaram de sua vida e a fizeram ferir seu próprio sangue. Miguel, você não é o único que carrega uma herança. As palavras saíram como um sussurro, mas a força por trás delas era devastadora. Você não é somente filho da escravidão, mas também o filho do homem que me fez apaixonar, e então me abandonou. Os olhos de Miguel se arregalaram. A revelação era como um dardo atravessando o coração. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir de forma aterradora. Ele não era apenas portador de um legado, ele era o símbolo de uma traição. Uma ligação profunda e obscura entre os membros da família que apenas conhecera a dor. Ana Clara percebeu, paralisada em sua própria incredulidade, o verdadeiro impacto daqueles laços. Isso é um pesadelo,
exclamou o coração se despedaçando diante da culpa, do amor e do ódio que agora se entrelaçavam. O que somos agora? Beatriz questionou com um tremor na voz, incapaz de compreender a magnitude do que estava prestes a se desdobrar. As palavras ecoavam na cabeça de todos, e cada revelação parecia uma lâmina que cortava profundamente. Nesse instante, a tempestade de sentimentos não apenas o cercava, mas começava a tomar forma. Uma dança frenética entre passado e presente. Com a verdade à flor da pele, eles se viam confrontando não apenas suas próprias histórias, mas o embate das gerações de opressão e resistência. E assim, enquanto a tensão pulsava no ar, um novo clamor eclodiu, ressoando por toda a fazenda. Os ventos mudaram, e a questão que pairava na mente de todos agora era visceral. Quem realmente eram e que destino escolheriam abraçar diante da revelação? Sombras se aproximavam, e o olhar de Miguel, antes cheio de esperança, agora refletia um me. O futuro, antes nebuloso, se tornava um eco de antigas verdades, ao passo que a verdade deles, familiar e estranha, se desdobrava nas direções mais imprevisíveis. A luz da manhã começava a iluminar o céu, banhando a cena em um calor suave, mas a tempestade de emoções ainda rugia dentro do celeiro. As palavras de Heloísa, carregadas de revelações, pairavam entre os presentes como um eco aterrador. Miguel, o filho da escravidão e potencial portador de um legado grandioso, lutava contra a avalanche de sentimentos que se abatia sobre ele. O que significa isso? Ana Clara, com os olhos arregalados, interrompeu o silêncio tenso, a voz lhe tremendo. Como você pode dizer que Miguel é parte disso? Heloísa, com sua figura magra e cansada, a respiração pesada, olhou para a neta. As sombras de um passado sombrio dançavam em seu olhar. Pois a verdade nunca é simples, minha filha. Miguel carrega em seu sangue a herança de nossa linhagem. Uma combinação de dor e esperança que ele não pediu, mas que deve enfrentar. A multidão, antes agitada e confusa, agora murmura em uníssono, a desconfiança fritando no ar espesso. A tensão aumentava a cada palavra. Os aliados de Dona Marilda estavam cada vez mais impacientes, seus olhares se tornando lâminas afiadas focadas nos rostos aflitos da vila. Um silêncio inquietante envolveu o celeiro quando, do fundo da multidão, uma figura conhecida emergiu. Era Pedro, o irmão de Miguel, aquele que se perdera foge da opressão e que muitos pensavam estar morto. Seus olhos brilhavam como se tivessem visto o abismo e retornado, e seu olhar fixo em Dona Marilda estava carregado de um ódio que transbordava. Você mentiu, gritou Pedro, passando pelas sombras. Você fez todos nós acreditarem nas suas mentiras, nas suas dores, enquanto escondia o verdadeiro poder que carrega. Dona Marilda voltou-se abruptamente, e um espectro de medo cruzou seu rosto. Pedro, você tá vivo? A incredulidade se misturava ao pânico em sua voz. Vivo e com a verdade. Pedro avançou, cada passo ecoando a valentia do passado. Eu conheço a história que você escondeu e que agora pesa sobre cada um de nós. Os murmúrios se espalharam entre as pessoas, e os olhos de Miguel, antes cheios de determinação, agora vacilaram. O raio de revelações tornava-se um mar de confusão. Pedro parou diante de Dona Marilda, e a tensão aumentou. Ele, o filho perdido, parecia a personificação das histórias que se desenrolavam em sua mente. Você nunca foi apenas uma mãe cruel, Marilda. Você é a guardiã dos nossos horrores, mas também de algo mais. A voz de Pedro falhou por um instante. Você é também a chave para nossa liberdade. O poder que você escondeu por tanto tempo morre com seu medo e seus segredos. Então, como uma tempestade que se eleva em direção ao auge, uma mudança drástica irrompeu. O céu escureceu, e um jorro vertiginoso de luz iluminou o celeiro, como se os espíritos ancestrais clamassem para se manifestar. Os olhos de Miguel brilharam intensamente, e ele começou a sentir uma energia pulsar em seu corpo.
O que está acontecendo? Ana Clara gritou assustada, o medo agora palpável. Uma onda de radiante poder surgia dos ainda obscuros laços que uniam todos eles. E quando Miguel estendeu as mãos, sentiu cada corrente que o aprisionava se desvanecer. Mas em um momento de fraqueza, a verdade transbordou, e a multidão assistiu em estado de choque. Pedro, Miguel cochichou, a voz quebrando. O que você sabe? Pedro inclinou a cabeça, a revelação prestes a ser pronunciada. O que você não compreende, Miguel, é que eu sou o portador do verdadeiro legado. A linhagem de um ancestral não é somente o nosso vínculo, mas o que se tornou a armadilha da tirania que nos aprisiona. Neste momento crítico, o céu exterior não foi o único a escurecer. As luzes se apagaram do coração de cada um. Uma sinfonia de perplexidade inundando as almas. No clamor vívido de Pedro, a verdade revelava o que antes era oculto. Miguel e seu irmão estavam ligados não apenas por laços sanguíneos, mas por um poder ancestral ventre a ventre. E assim, enquanto a tempestade dentro deles clamava para liberar a liberdade, outro clamor irrompeu de Dona Marilda, agora presa entre a relação de poder e o legado que tinha construído a partir das mentiras. Você é meu filho. O que você está dizendo? A voz dela era uma mistura de desespero e negação. O que quer que você tenha descoberto não pode ser. Mas a voz de Pedro cortou seu lamento como um fio afiado. A verdade não pode ser silenciada por quem a odeia. E neste confronto de forças, o destino de todos agora dependia de uma escolha fatídica, numa duplicidade de alianças e traições que se entrelaçavam. Enquanto o sol se escondia nas nuvens, uma nova batalha se desenrolava, deixando uma única pergunta no ar. Estaria o poder ancestral destinado à liberdade ou à escravidão? Mas a tensão crescia, e cada olhar registrava o prenúncio de uma revelação ainda mais devastadora. O que estava por vir estava longe de ser resolvido, e assim, com a verdade pulsando como um tambor em suas mentes, os destinos da família estavam prestes a mudar para sempre. A luz da manhã começava a iluminar o céu, banhando a cena em um calor suave, mas a tempestade de emoções ainda rugia dentro do celeiro. As palavras de Heloísa, carregadas de revelações, pairavam entre os presentes como um eco aterrador. Miguel, o filho da escravidão e potencial portador de um legado grandioso, lutava contra a avalanche de sentimentos que se abatia sobre ele. O que significa isso? Ana Clara, com os olhos arregalados, interrompeu o silêncio tenso, a voz lhe tremendo. Como você pode dizer que Miguel é parte disso? Heloísa, com sua figura magra e cansada, a respiração pesada, olhou para a neta. As sombras de um passado sombrio dançavam em seu olhar. Pois a verdade nunca é simples, minha filha. Miguel carrega em seu sangue a herança de nossa linhagem. Uma combinação de dor e esperança que ele não pediu, mas que deve enfrentar. A multidão, antes agitada e confusa, agora murmura em uníssono, a desconfiança fritando no ar espesso. A tensão aumentava a cada palavra. Os aliados de Dona Marilda estavam cada vez mais impacientes, seus olhares se tornando lâminas afiadas, focadas nos rostos aflitos da viúva. Um silêncio inquietante envolveu o celeiro quando, do fundo da multidão, uma figura conhecida emergiu. Era Pedro, o irmão de Miguel, aquele que se perdera foge da opressão e que muitos pensavam estar morto. Seus olhos brilhavam como se tivessem visto o abismo e retornado, e seu olhar fixo em Dona Marilda estava carregado de um ódio que transbordava. Você mentiu, gritou Pedro, passando pelas sombras. Você fez todos nós acreditarem nas suas mentiras, nas suas dores, enquanto escondia o verdadeiro poder que carrega. Dona Marilda voltou-se abruptamente e um espectro de medo cruzou seu rosto. Pedro, você está vivo? A incredulidade se misturava ao pânico em sua voz. Vivo e com a verdade! Pedro avançou, cada passo ecoando a valentia do passado. Eu conheço a história que você escondeu
e que agora pesa sobre cada um de nós. Os murmúrios se espalharam entre as pessoas. E os olhos de Miguel, antes cheios de determinação, agora vacilaram. O raio de revelações tornava-se um mar de confusão. Pedro parou diante de Dona Marilda, e a tensão aumentou. Ele, o filho perdido, parecia a personificação das histórias que se desenrolavam em sua mente. Você nunca foi apenas uma mãe cruel, Marilda. Você é a guardiã dos nossos horrores, mas também de algo mais. A voz de Pedro falhou por um instante. Você é também a chave para nossa liberdade. O poder que você escondeu por tanto tempo morre com seu medo e seus segredos. Então, como uma tempestade que se eleva em direção ao auge, uma mudança drástica irrompeu. O céu escureceu, e um jorro vertiginoso de luz iluminou o celeiro, como se os espíritos ancestrais clamassem para se manifestar. Os olhos de Miguel brilharam intensamente, e ele começou a sentir uma energia pulsar em seu corpo. O que está acontecendo? Ana Clara gritou, assustada, o medo agora palpável. Uma onda de radiante poder surgia dos ainda obscuros laços que uniam todos eles, e quando Miguel estendeu as mãos, sentiu cada corrente que o aprisionava se desvanecer. Mas em um momento de fraqueza, a verdade transbordou, e a multidão assistiu em estado de choque. Pedro, Miguel cochichou, a voz quebrando. O que você sabe? Pedro inclinou a cabeça, a revelação prestes a ser pronunciada. O que você não compreende, Miguel, é que eu sou o portador do verdadeiro legado. A linhagem de um ancestral não é somente o nosso vínculo, mas o que se tornou a armadilha da tirania que nos aprisiona. Neste momento crítico, o céu exterior não foi o único a escurecer. As luzes se apagaram do coração de cada um. Uma sinfonia de perplexidade inundando as almas. No clamor vívido de Pedro, a verdade revelava o que antes era oculto. Miguel e seu irmão estavam ligados não apenas por laços sanguíneos, mas por um poder ancestral, ventre a ventre. E assim, enquanto a tempestade dentro deles clamava para liberar a liberdade, outro clamor irrompeu de Dona Marilda, agora presa entre a relação de poder e o legado que tinha construído a partir das mentiras. Você é meu filho. O que você está dizendo? A voz dela era uma mistura de desespero e negação. O que quer que você tenha descoberto não pode ser. Mas a voz de Pedro cortou seu lamento como um fio afiado. A verdade não pode ser silenciada por quem a odeia. E neste confronto de forças, o destino de todos agora dependia de uma escolha fatídica, numa duplicidade de alianças e traições que se entrelaçavam. Enquanto o sol se escondia nas nuvens, uma nova batalha se desenrolava, deixando uma única pergunta no ar. Estaria o poder ancestral destinado à liberdade ou à escravidão mais uma vez? As tensões começaram a se intensificar, e o coração de Miguel pulsava descompassadamente, trazendo uma sensação de urgência. Ele sentiu um aperto no peito ao perceber que o que estava prestes a ser revelado poderia consumir tudo o que acreditava saber. A verdade não é simplesmente sobre você ou eu. Murmúrios de Heloísa quebraram o silêncio. É sobre quem realmente somos. Cada um recebeu seu peso nas palavras dela. Os olhares mudaram imediatamente. A confusão se transformou em pânico. E então, como um trovão que parte a terra ao meio, alguém gritou da multidão: Eu sei quem é Miguel. Era uma voz familiar, mas não pertencia a um dos irmãos. Todos se viraram, atravessando um espaço de tempo onde cada momento pareceu se alongar. Era Luzia, a velha curandeira da vila, que dissera ser apenas uma observadora do passado. Eu conheço você, continuou ela, as palavras tremendo em uma mistura de raiva e compaixão. Você não é apenas filho de Marilda, você é também descendente do homem que a tirania destruiu. Com este grito, as peças do quebra-cabeça começaram a se mover rapidamente. O clima tornou-se opressivo, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir novamente. Luzia,
com os olhos ardentes, olhou para Miguel e pedalou a verdade que mudaria tudo. Você é o neto de um líder, um ancestral que ficou preso na história, um poder sumido. O ar ficou pesado. Os murmúrios da multidão transformaram-se em gritos de incredulidade. Os corações estavam acelerados. Pedro olhou para o irmão, os olhos arregalados. Então, somos filhos de um grande homem, mas também, Luzia hesitou. Isso muda tudo. Você pode ser a chave para libertar ou condenar os que nos cercam. As palavras dela flutuaram no ar como vapor. A revelação era tão monumental que parecia quase não existir. Miguel lutava contra os sentimentos contraditórios que subiam em seu coração. O que isso significava? O que o poder de seu ancestral realmente significava para ele? Cada decisão que você tomar, cada movimento que fizer, Luzia continuou, e seu olhar poderoso envolveu todos. Poderá libertar ou destruir todos nós. Miguel olhou para Dona Marilda, agora vulnerável, e uma nova chispa pulsou dentro dele. Não era apenas uma história de opressão e hierarquia. Era um ciclo de poder e descendência que desafiava cada um deles. E a pergunta agora agoniava em seus pensamentos. Ele teria coragem de não repetir os erros do passado? Nada mais fazia sentido, e as palavras de Luzia foram como um violento toque de realidade. Um lembrete de que o verdadeiro poder não estava nas mãos de um só, mas se espalhava como fogo, e a escolha estava em cada um deles. O clima mudava ao redor, e a tensão tornava-se palpável. O que viriam a decidir era uma incógnita, uma dança entre os destinos que ainda pairavam, esperando um golpe final. E com um eco de poder ancestrais na sala, as perguntas se tornavam ainda mais complexas e urgentes. Estariam prontos para enfrentar a verdade que havia se escondido por tanto tempo? A luz da manhã começava a iluminar o céu, banhando a cena e as palavras de Heloísa, carregadas de revelações, pairavam entre os presentes como um eco aterrador. Miguel, o filho da escravidão e potencial portador de um legado grandioso, lutava contra a avalanche de sentimentos que se abatia sobre ele. O que significa isso? Ana Clara, com os olhos arregalados, interrompeu o silêncio tenso, a voz tremendo. Como você pode dizer que Miguel é parte disso? Heloísa, com sua figura magra e cansada, a respiração pesada, olhou para a neta. As sombras de um passado sombrio dançavam em seu olhar. Pois a verdade nunca é simples, minha filha. Miguel carrega em seu sangue a herança de nossa linhagem, uma combinação de dor e esperança que ele não pediu, mas que deve enfrentar. A multidão, antes agitada e confusa, agora murmura em uníssono, a desconfiança fritando no ar espesso. A tensão aumentava a cada palavra. Os aliados de Dona Marilda estavam cada vez mais impacientes, seus olhares se tornando lâminas afiadas focadas nos rostos aflitos da vila. Um silêncio inquietante envolveu o celeiro quando do fundo da multidão uma figura conhecida emergiu. Era Pedro, o irmão de Miguel, aquele que se perdera, fugindo da opressão e que muitos pensavam estar morto. Seus olhos brilhavam como se tivessem visto o abismo e retornado, e seu olhar fixo em Dona Marilda estava carregado de um ódio que transbordava. "Você mentiu!" gritou Pedro, passando pelas sombras. "Você fez todos nós acreditarem nas suas mentiras, nas suas dores, enquanto escondia o verdadeiro poder que carrega." Dona Marilda voltou-se abruptamente, e um espectro de medo cruzou seu rosto. "Pedro, você tá vivo?" A incredulidade se misturava ao pânico com sua voz. "Vivo e com a verdade." Pedro avançou, cada passo ecoando a valentia do passado. "Eu conheço a história que você escondeu, que agora pesa sobre cada um de nós." Os murmúrios se espalharam entre as pessoas, e os olhos de Miguel, antes cheios de determinação, agora vacilaram. O raio de revelações tornava-se um mar de confusão. Pedro parou diante de Dona Marilda, a tensão aumentando. Ele, o filho perdido, parecia a personificação das histórias que agora ressoavam em sua mente. "Você nunca foi apenas uma mãe cruel.
Marilda, você é a guardiã dos nossos horrores, mas também de algo mais. A voz de Pedro falhou por um instante. Você é a chave para nossa liberdade. O poder que você escondeu por tanto tempo morre com seu medo e seus segredos. E então, com um estrondo que ecoou pelo celeiro, um raio cortou o céu, iluminando a cena numa luz quase sobrenatural. Todos olharam para cima, paralisando na expectativa. Nenhum deles poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. O céu escurecia, e uma tempestade parecia se formar não apenas na atmosfera, mas nas profundezas de suas almas. Naquele instante, um tênue sussurro percorreu a multidão, uma onda de choque ao perceber que sobre um altar improvisado, onde antes a luz da verdade começava a despontar, um antigo artefato surgiu, coberto de poeira e sombras. Era uma caixa rituística, com símbolos ancestrais que falavam de poder e traição. O que é isso? Gaguejou Ana Clara, o coração parando por um momento, um nó se formando em sua garganta. A caixa se abriu lentamente, um grito estridente ecoando ao redondear da madeira. Um som que parecia provir não apenas do objeto, mas de todas as almas aprisionadas sob aquela tirania. E para o insuportável horror deles, de dentro da caixa uma figura emergiu, envolta em névoa e luz. Era um espírito ancestral, com os olhos fulgurantes como brasas em chamas. Sua presença enchera o ar de uma solenidade e uma força que desnudou as certezas daquelas almas. Marilda, sussurrou o espírito, e a voz reverberou como um trovão. Você expulsou de sua vida as verdades que deveriam ser seu legado. Todos sentiram a tensão aumentar, um frio na espinha que cortou a bravura de Miguel, os seus irmãos e todos os que estavam ao redor. Dona Marilda palpitava entre raiva e desespero. O que você quer de mim? Implorou. A voz agora uma sombra do antigo poder que a sustentara. O olhar perdido na vastidão do que estava surgindo. Libertação! Bradou o espírito, sua voz um eco de vozes esquecidas. Você deve escolher entre o poder da escravidão ou a luz da redenção. Em meio a esse clamor, as emoções transbordaram. A luz do espírito atravessou cada um dos presentes, e uma onda de conhecimento dor banhou Miguel. Ele viu flashes de memórias antigas. Revelações que desnudaram não apenas seu passado, mas o verdadeiro laço que o unia àquele ser. Você, começou Miguel, o coração em chamas. Você é meu pai? A revelação pairou no ar, pesada como um destino que despencava sobre todos os seus ombros. A multidão congelou, e a verdade, antes uma luz distante, tornou-se uma sombra que ameaçava engolir a todos. A primeira lágrima escorreu pelo rosto de Dona Marilda, e a fragilidade no seu olhar a expôs como nunca antes. Agora, pairava no ar uma única pergunta: o que eles realmente escolheriam? Aprisionar-se nas mentiras do passado ou abraçar a verdade que poderia libertá-los? O espírito olhou intensamente para cada um deles, esperando pela decisão que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto o céu começava a clarear, a verdade de quem realmente eram oferecia tanto esperança quanto desespero. E a escolha estava, de fato, nas mãos daqueles que poderiam enfrentar o que viria a seguir. Diante da revelação que pairava no espaço como um eco profundo, o espírito ancestral lançou seu olhar penetrante para Dona Marilda. A tensão eletrificou o ar. Os rostos na multidão mostravam uma mistura de medo. Que você fará, mãe? A pergunta de Pedro cortou a comoção como um raio. Essa não era apenas uma batalha de poderes. Era um teste de fé, uma escolha entre destruição e redenção. Dona Marilda, em sua fragilidade, ficou paralisada por um momento. Os lábios tremeram, enquanto a tempestade de emoções se desenrolava em seu peito. Nunca foi a intenção, murmurou fragorosa. A máscara de tirania começou a se desintegrar, revelando a mulher que, por baixo do manto de opressão, estava apenas lutando para sobreviver. A verdade é um peso, disse Heloísa, a voz agora mais suave.
mas também é um caminho. É hora de enfrentar não só o passado, mas o futuro que podemos construir juntos. Miguel olhou nos olhos de sua mãe e viu não apenas a tirana, mas uma mulher que, como ele, buscava se livrar das correntes do medo. A luz do espírito parecia intensificar essa conexão. A escolha agora pintava-se como um vai e vem entre compaixão e indignação. Vamos quebrar essas correntes juntos, Miguel proclamou, erguendo a voz como se buscasse não apenas libertar a si mesmo, mas todos ao redor. O espírito ao seu lado brilhou mais intensamente, como se estivesse absorvendo aquela afirmação de esperança. Não podemos mais viver no medo. Ana Clara juntou-se ao clamor, sentindo a força da verdade fluir entre os indivíduos. As correntes que antes pareciam invisíveis começaram a se dissolver, e o que antes era um campo de batalha transformou-se num espaço de união. Naquele clamor conjunto, a energia do espírito preencheu o ar, uma luz deslumbrante que não apenas iluminou o celeiro, mas tocou as almas presentes. Havia poder nas mãos entrelaçadas. Havia força na verdade compartilhada. E então, foi como se o próprio tempo tivesse hesitado. Os aliados de Dona Marilda, aterrorizados pela vibração que emana da verdade recém-revelada, retrocederam, enquanto a multidão se ergueu em uma onda de solidariedade. Olhares de compreensão eram trocados, um pacto silencioso de que juntos eram mais fortes do que qualquer tirania. E assim, em uma fração de segundo que se estendeu como eternidade, o espírito ancestral ergueu as mãos. Uma onda de energia atravessou a multidão, quebrando as barreiras que os dividiam. As correntes físicas e emocionais, tecidos em histórias de dor e opressão, se desfizeram na luz daquela verdade. Miguel, agora um farol de liderança, virou-se para sua família. Não somos definidos apenas pelo que nos feriu, mas pelo que escolhemos fazer a seguir, disse ele. A firmeza em sua voz ressonava como um hino à liberdade. Heloísa sorriu levemente, enquanto lágrimas se misturavam ao sorriso de alívio que brotava das caras agora unidas pelo destino. E mesmo quando a luz começou a se apagar, a força da verdade e do amor ainda pulsava intensamente no celeiro. Os conflitos se dissiparam nas brisas de um novo amanhecer. Os laços de sangue foram entrelaçados por justiça e compaixão. Miguel tomou a mão de Pedro e seguiu na direção de Dona Marilda. Agora uma mãe em busca não apenas de redenção, mas de um novo começo. A história não chegava ao fim. Na verdade, estava apenas começando. As raízes de sua nova vida se espalhavam, prometendo um futuro mais luminoso. Mas uma corrente restante de incerteza ainda pairava nos corações. O que o mundo lá fora diria? Que novos desafios os aguardavam? O tempo diria: mas, cidadãos do passado e do futuro, não se esqueçam. A luta que travaram se estende por aqueles que ainda precisam de liberdade. Assim, enquanto a alvorada surgia, com promessas e dúvidas, abram seus corações para as verdades que ainda a vida tem a revelar. Agora, antes que o dia avance, uma súplica se levanta. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer sua voz ser ouvida. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo em pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.